Pessoal, uma menina de 10 anos, ela vai ao céu e ao inferno e é curada de uma doença incurável. É incrível esse testemunho dessa menina. Se liga só nesse vídeo. Esse retiro, você lembra a idade das pessoas que estavam no retiro? Não os tios que estavam trabalhando. 10, 11, 12 anos, 8, 9 Era anos. essa a idade. Não era de adultos, era de vocês mesmo, da sua idade. Crianças. Quando você foi para lá, você estava esperando que ia acontecer alguma coisa entre você e o Senhor Jesus, como aconteceu, ou isso aconteceu de repente? Olha, eu já tinha orado pra acontecer essa coisa, mas eu não sabia o que ia acontecer naquele lugar. Ninguém espera. É, Então, tá ótimo. Agora eu quero deixar você falar à vontade, e à medida que você for falando, quando eu tiver necessidade, eu te paro para te fazer perguntas. De repente, o que aconteceu entre você e o Senhor Jesus lá? Conta pra gente, filha. eu comecei a sentir uma pessoa me abraçando, como fosse a sua mulher te abraçando normal, assim. Só que eu olhei pro lado e não tinha ninguém do meu lado. Mas eu sentei e tava ainda a minha pessoa me abraçando, né? A Espírito Santo, eu vou pro lado da cadeira pra ele poder sentar junto comigo. Eu tava num culto, o culto da fogueira que a gente faz às noites, nos últimos dias do Café Kids. Aí eu fui levada pra um lugar muito claro, muito claro. E tinha um rio de águas cristalinas muito lindo. E um anjo falava assim, você tem que passar. E quando eu passava, eu dava de cara com uma porta de diamantes. Em volta era tudo ouro. E um homem de branco, vestido de branco, ele falava, filha, você está aqui, filha. Vem aqui, filha, eu vou te mostrar meu pedaço do céu. Quando você fala que foi levado, veio alguém até você e falou que era anjo que quer te levar ou não? Não, Foi de repente. foi de repente. E de repente você viu que tinha um anjo do seu lado? Não, era eu, só que antes desse rio eu tava antes. E o anjo tava do lado do rio. Tava no comecinho do rio. E ele tava com uma prancheta assim, anotando as coisas assim. Ele falava, você tem que passar. O que você viu do anjo? Rosto, mão, corpo? O que você viu dele? Ele era vestido com um vestido branco assim, até os pés. E ele tinha cabelo todo enrolado assim. E ele usava uma prancheta que ele pegava uma caneta e anotava o nome das pessoas que passavam pelo rio. Ele me deu a mão. E ele mostrou, e eu vi muitas mesas com os nomes pregados nelas, de cada pessoa. E ele falou assim, filha, essas são as mesas que todos que estão acreditando em mim vão se sentar, filha. Sim. E as mesas eram todas brancas e tinha vasos na mesa, vasos com flores. E tinha umas cadeiras todas brancas, muito bonitas. E tinha várias. Aí eu olhei assim em volta e eu vi como fosse um palco. Só que era um altar muito grande, todo branco. Com 24 tronos e 24 anciões nele. E ele falava, filha, olha meu jardim, filha, olha meu jardim. E eu vi um jardim, ele era todo verdinho, muito lindo. Aquele jardim que parecia de vídeos assim, que você não via nunca aqueles jardins, mas era muito lindo. E as flores não eram feitas de pétalas normal, não, era de cristal, assim, diamante. E tinha uma flor que ela era de cristal roxo e cristal branco por dentro. E ela ficava dançando, louvando e adorando, falando aleluia, glória a Deus. E as outras faziam a mesma coisa e ficavam fazendo assim, várias vezes. E atrás desse jardim, eu falei pro pastor Fábio que era casas. Só que eu falei que era casas porque eu tive medo de não acreditarem, mas era um castelo enorme, branco. Então explica melhor, quem é esse pastor Fábio? Conta pra nós. É o pastor da Café Kids, ele cuida das crianças da Café Kids, dos E aí, juniores. então você até deu uma diminuída para não pensar que você tá ficando louco. É. Na verdade, o que você viu mesmo Era um foi castelo. castelo ou castelos? Castelo, Um castelo, você viu. bem grande. Que mais? E ele segurava na minha mão bem firme e ele falava assim, filha, eu vou ter que te levar pra uma parte escura agora, filha. E a gente desceu, a gente saiu do céu e desceu num buraco, como fosse um abismo, como fosse um redemoinho, assim, e caísse direto, assim. Mas quando a gente caiu, a gente se perseguiu num caminho, uma forma de uma cruz, assim. Aí começou a sair pessoas do enxofre, gritando e falando, socorro! E eu falei assim, Senhor, por que ele está aqui? Senhor, por que ela está aqui? Ele falou assim, filha, ele está aqui por adultério, ela está aqui por se embebedar. E ele segurou a minha mão bem forte e falou assim, filha, nada vai acontecer com você, filha. Você consegue, você aguenta. Quando um homem se levantou do enxofre,
segurou um copo na mão, parecendo um copo de cerveja. Só que não era a cerveja que tinha dentro daquele copo, eu não sei. Eu não reconheci o que tinha dentro daquele copo. Ele bebia e ele virava pó no enxofre. E aí eu fiquei meio em dúvida, eu fiquei com medo de ir lá. Eu falava, filha, você aguenta, filha, você aguenta. Você sentia que aquilo era físico, quer dizer que você tinha um corpo físico, que aquele chão dava pra pisar em cima e andar? Como se fosse aqui na Terra igualzinho, igual, corpo assim físico, as pessoas têm um corpo físico, quando elas gritam o som dela sai da boca pra fora. Não exatamente, porque as pessoas não eram inteiras direito, elas não tinham, como eu posso dizer, roupas direito, elas não tinham um físico bonito de se ver. Não. Elas eram todas destroçadas, tipo, horríveis. E elas ficavam gritando. Ele falou assim, filha, você aguenta firme, filha, você aguenta. Quando duas crianças levantaram no enxofre, elas ficavam dançando. Eu nem quis perguntar, porque na minha cabeça, tipo, elas tiveram chance e não aceitaram. Então, vamos continuar. E aí ele falou, filha, eu vou ter que te levar pra outra parte escura. E ele me levou no caminho da direita, pra um lugar, uma caverna muito escura, com muitas pessoas. Mais pessoas do que eu tinha visto naquele outro lugar. Só que tinha muita, como se fosse uma balada normal. Só que era uma balada feia, escura, que só eles podiam ouvir a música, porque eu não vou ouvir as músicas. E eles ficavam dançando em cima de sapatos de madeira com pregos no sapato, de 30, 50 centímetros, 40, por aí. Só que eram grandes pregos, e se elas parassem, elas iam ser perfuradas pelos aqueles pregos nos pés. E bichos iam comendo elas, e era muito nojento e feio e horrível e escuro. Aí ele falava, filha, nada vai te acontecer. Ele ficava segurando na minha mão cada vez mais forte. Quando eu vi uma pessoa conhecida levantando do enxofre, isso a gente já estava saindo do inferno, só que ela levantou na saída. E ela estava intacta. Ela estava perfeita, como eu estivesse falando com você, só que você está perfeito. Ela estava perfeita, sem nenhuma demonstração de dor, sem grito. Estava brava, de cara fechada. Estava com as mesmas roupas que eu tinha visto da última vez que vi ela. Então você conhecia ela na Terra, antes dela morrer. Que triste. E ela era muito querida pra mim. E ela tava intacta e ela usava as mesmas roupas. Ela tava com o chinelo de sempre, uma sandália. Mesma roupa da Terra. Mesma roupa da Terra. Ela tava com o mesmo relógio que ela usava. Meu Deus. E mesmo cabelo, mesmo óculos, mesmos olhos, mesma boca, mesmo nariz. No inferno. E ela ficava intacta, ela sem falar nada, sendo que as outras pessoas gritavam, elas estavam deformadas, as outras pessoas estavam feias. E ela estava intacta, perfeita. Mas ela não gritava, não demonstrava dor. E ela ficava, tipo, em cima do enxofre. Então, parecia que não encostava nela. Só que era muito feio. E ela não falou nada. Não falou, ela ficou de cara feia. Eu olhei pra ela, eu não sei se ela me reconheceu, mas eu olhei e fiquei olhando pra cara dela pra ver se ela dava um sorriso, ou se ela falava, se ela tentava me tocar, alguma coisa assim. Mas eu sei que Deus não ia deixar ela me tocar, que ela estava no inferno. Estava separada de mim. Você sentia isso? Isso. Que há uma diferença de quem ainda tem vida e quem não. Como fosse um corredor que a gente passasse com vidro em volta, mas só que ninguém podia te tocar. Ninguém podia te demonstrar alguma coisa por você. E não havia vidro, mas você sentia como se fosse. Como tivesse um vidro como se tivesse separando você de uma área e da outra. Como fosse uma parede de outra parede. E você sentiu que ela estava muito perto de você. Do meu lado. Meu Deus. Só que ela não demonstrava nada. E ele me tirou do inferno. Nessa hora que acabou. Me tirou do inferno. Tipo, basta, né? Ele me tirou do inferno e começou a falar comigo. Só que nessa hora eu parei de ver ele, parei de ver muitas coisas. Eu só tava num lugar branco. E ele falava assim, filha, tudo que você acabou de ver agora, tudo que você acabou da sua experiência, filha, fale para todos. Fale para todos nunca pararem de buscar de mim. Nunca pararem de ler a minha Bíblia, assim, filha. Nunca pararem de tentar ficarem íntimos de mim. Para eles ficarem mais íntimos de mim, filha. Falei para todos, filha. E quando eu voltei pra terra,
Eu abri o olho e vi muitos anjos, muitos anjos e muitos anjos. Eu via anjos subindo e descendo das casas, assim, que a gente tava dormindo nos nossos dormitórios. Eu via anjos em volta do nosso templo que tinha lá. Lá no Retiro. Lá no Retiro. As casas que você diz do Retiro. Isso. Lugares onde tava todo mundo dormindo. Os nossos dormitórios. Tinha muitos anjos. Muito anjos, em filas, assim. E eles iam tocando harpas, iam tocando trombetas, iam trocando tumbas, violino, violão. Uns ficavam sentados num banquinho para tocar a harpa, que era linda a harpa que eles tocavam. E tinha um anjo que todos estavam vendo junto comigo. Era um anjo que ele brincava de esconde-esconde com a gente. Que aquela... Quando eles todos estavam vendo, eram outros que estavam no seu lado. Isso. E ele ficava brincando de esconde-esconde, ia de uma nuvem para outra. E ele ficava brincando, tipo, como ele visse a gente e voltasse pra nuvem, visse a gente e voltasse pra nuvem. E ele ficava brincando. Quando um líder chegou pra mim e falou assim: o que você tá vendo? Não tô vendo nada. Eu falei: tio, segura na minha mão. Aí ele segurou. Falei: tio, fecha o olho. Ele fechou. Aí eu comecei a orar: Senhor, ele está pronto para ver os teus anjos. Senhor, deixa ele ver, Senhor. Deixa ele ver tudo que eu estou vendo, Senhor. Aí eu falei: tio, declara que você quer ver os anjos. Aí ele declarou: eu quero ver os anjos. Tio, declara e grita, tio. Aí ele declarou e gritou. Aí eu falei: tio, abre o olho. Aí ele abriu o olho e ele começou a ver muitos anjos e muitos anjos. Depois que eu orei com esse tio, eu comecei a ver a porta de diamante de novo. Só que a porta aberta, assim, e muita clara, como tivesse muitas luzes, assim. E um homem falando assim, como fosse Jesus. Falando: pode vir, filha, você tá pronta. Aí ele falou assim: eu tô vendo. Eu falei: tio, você tá vendo a porta com um homem? Eu tô vendo. Aí quando a outra tia falou assim: eu também não tô vendo. Aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o outro tio, fiz com ela. E ela começou a ver. Aí eu falei com a minha tia do quarto, que eu tava no colo dela. E ela começou a chorar. Ela tava chorando como não pudesse, vamos dizer, controlar o choro. A bochecha dela tava toda molhada, como fosse um rio, assim, de água, assim, na bochecha dela. E ela falava assim: eu tô vendo, Esther, eu tô vendo. Eu não queria ver, mas você deixou eu ver, filha, você deixou. Aí várias pessoas ficavam tentando encostar em mim pra ver se elas estavam vendo os anjos. E era muito engraçado quando eu orei pra uma menina chamada Beatriz, uma menina ruiva do TCC. Aí ela falou assim: eu também queria ver a porta de diamante. Falei: então tá bom, dá sua mão. Aí ela deu as duas mãos pra mim. Ela não deu só uma, deu as duas, com fé. Aí a gente começou a orar. Eu fiz a mesma coisa com outro tio. Aí ela falou assim: eu não tô conseguindo ver. Tudo bem, você já viu os anjos? Ela falou: é verdade, eu já vi, já tá bom pra mim. Depois eu vejo a porta. Aí a gente ficou junto pelo acampamento inteiro pra ver se ela via alguma coisa e me falava, e se eu via alguma coisa e falava pra ela. E eu fiquei com minha visão espiritual aberta, assim. Tipo, eu vejo em todos os lugares, quando eu vou na escola, quando eu vou tomar café, quando eu vou almoçar, quando eu vou pro quarto, quando eu faço lição, quando eu vou estudar. Quando eu vou na igreja, eu vejo os anjos que parecem gigantes, assim. Só que enormes, os querubins, assim, enormes, gigantes, assim, parecem um gigante de 3 metros de altura, assim. Você foi no retiro. Nós aqui já tínhamos orado por uma doença que você tinha, que depois de você, eu vou sentar com o papai aqui e ele vai nos contar dessa doença também. O que aconteceu com essa doença? O que você tinha antes? Eu tinha baixa imunidade, que quando eu pegava uma gripe era 5, 10 vezes mais forte pra mim, que eu podia ficar até internada por causa de uma gripe. Tipo, uma latinha tinha que ser levada pro hospital. Já foi levada pro hospital antes por causa dessa doença? Já. Várias vezes, muitas vezes. Uma porque eu tenho asma, tenho rinite, tenho sinusite. Acho que eu tenho até otite, que eu não sabia que eu tinha tanta coisa assim. Fiquei internada várias e várias vezes por causa disso. E o que aconteceu com essa doença? Nesses meses, eu tenho, cada um mês, 2 vezes ou 4 vezes por mês, eu tenho consultas médicas de endócrinos e de imunologia. A endócrino, ela me pesou, ela faz tudo, ela que me dá os remédios da vida, que eu tenho que tomar toda vez, que é muito chato. Aí elas ficam me dando remédio, só que nessa vez, ela falou assim: pode parar com os remédios, não precisa mais do IgA, que eu tomava o GG num remedinho cor-de-rosa, que é o Bactrim, que eu tinha que tomar todo dia, manhã,
e tarde, e noite, pra não ficar fraca. Só que eu não tava mais tomando. E ela falou assim, ó, pode parar mesmo. Eu precisava de um rinossoro também pra toda entupida. Eu não tava mais precisando. Eu tinha que furar meu braço e tomar. Furar meu braço e tomar. E tinha vezes que faltava. Aí eu ficava sem tomar mesmo, mas aí eu ficava fraca. Mas quando eu parei de tomar agora, eu não ficava mais fraca. Eu comecei a chorar no meio do negócio. Eu comecei a chorar muito, muito, muito. Então eu falava assim, calma-te, filha, calma-te. Eu falei, por quê? Por quê? Você tá curada. Ele ficava repetindo, você tá curada, você não precisa de mais nada, tá curada, tá curada. Ele ficava repetindo, eu ficava chorando, chorando, chorando. E você sentiu que de lá pra cá não teve mais ataque? Nenhum. Nenhum ataque? Nenhum. Sente que tá normal, não precisa de normal, remédio? não precisa de remédio, não precisa de nada. Já foi curada, em nome de Jesus. Uhum. A tua filha, porque as pessoas vão ouvir um testemunho dela muito forte aqui, vão ouvir coisas sobre anjo, etc. Tua filha alguma vez apresentou algum sinal de loucura, de falta de sobriedade, de inventar histórias? Esse é o perfil da Esther? Não. A Esther é uma da, vamos dizer, a melhor aluna da sala dela. Todos os anos que ela estuda, ela sempre é uma das melhores alunas. É uma menina super equilibrada, super, eu não diria racional, porque é uma menina sensível, mas ela é extremamente, tem um raciocínio lógico muito claro. Então ela não é de inventar histórias, de aparecer contando historinha? Não. Então você, como pai, que conhece ela mais do que ninguém aqui, de todos os telespectadores, você confirma para nós que você confia que a experiência da sua filha é 100% verdadeira e não fruto da imaginação. Sim. Correto isso? Chegando lá, eu fiquei no quarto com mais 4 meninas, que no acampamento tinha mais ou menos umas 140 crianças e a média de conselheiros para cada quarto era de 4 a 5 crianças. E eu fiquei no quarto que uma das meninas era a Esther. E ali no culto da fogueira, eu já fui me preparando antes de entrar para a fogueira. Nós estávamos num templo separado e outros líderes já haviam preparado a fogueira com as cadeiras ao redor. E eles já estavam orando e preparando que nós tivemos de manhã com as meninas. Eu havia falado para elas que naquela noite nós íamos ver anjos. Mas eu não acreditava que eu pudesse ver, mas como o espiral estava aberto e o pastor já havia colocado que naquele lugar não tinha... o inimigo não... Ele estava ao derredor, mas ali dentro ele não entrava. Eu estava crendo que elas poderiam ver, mas que eu não. E ali no momento da fogueira, quando nós fomos chegando com as crianças, na hora que a gente passou das cadeiras, eu já senti algo diferente. E eu chamei outras pessoas que estavam comigo, outros líderes, e falei, olha isso. A gente saiu para fora e entrou. A gente saía e entrava. E a gente ia sentindo, assim, arrepiando. Quando a gente entrou, já sentia um quebrantamento. Então eu quis sair porque eu quis comprovar que aquilo que eu estava sentindo mesmo. Então eu saí e entrei diversas vezes para ver que aquilo mesmo era real. E eu comecei a buscar. Eu falei, já que eu tô aqui, eu também vou querer ver. E eu comecei a buscar, que eu queria ver. E eu vi anjos voando por detrás das nuvens e eu não acreditava que eu estava vendo aquilo com os olhos abertos mesmo. Então eu chamei outro líder e falei, você está vendo essa luz que está aqui por detrás das nuvens? Ele, não estou vendo. Eu falei, mas olha ali. E ele estava como voando num espiral. Eu chamei o tio Pietro e aí ele falou, não, peraí, eu tô vendo sim, eu tô vendo. E a gente se abraçou, a gente falou, nossa, a gente tá vendo. E aí a gente chamou também a tia Alessandra Oliveira e ela falou, não, ele tá aqui sim, tem um anjo parado bem aqui no meio, do lado da fogueira, ele é enorme, só que esse eu não vi. E eu estava no lado oposto que a Esther estava, porque não sobrou lugar para ela junto com o nosso quarto, as nossas meninas. E aí ela acabou sentando em outro lugar, então ela não estava junto com as meninas. E ali começou todo
o ato profético da fogueira e em um momento eu escutei um grito de dor muito, muito alto e tinham ali mais de 140 crianças e eu falei, é Esther. E eu saí procurando ela e quando eu cheguei do outro lado eu comecei a sentir muita dor e as pessoas estavam em volta achando que ela estava sendo ministrada para mim. Eu senti dor em mim, dor física e o choro dela ali naquele momento, ele era um choro de dor, não era um choro de alegria. Então eu fiquei ali intercedendo, falando, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ela estava muito desesperada. Naquele momento eu entendi o que estava acontecendo, eu coloquei a mão nas costas do pastor e falei, pastor, ela está sendo gerada, ela está nascendo de novo. Então era esse o cenário ali no momento. E então quando a pastora levantou e deixou ela ali, que eu peguei ela no colo, eu fiquei com ela no colo, ela ainda estava muito abalada, chorando muito, com os olhos fechados. E então eu fui acalmando ela. Quando ela abriu os olhos, ela falou, tia, eu fui no inferno, tia, eu fui no inferno. E eu fiquei muito, muito chocada com aquilo. E muitas coisas começaram a fazer sentido naquele momento. E ela falou, tia, eu fui. Eu falei, não. Naquele momento eu só queria acalmar ela. Eu falei, não, Esther, fica calma, você tá aqui. Ela, tia, eu fui no inferno, eu vi as pessoas se queimando, lá. Eu falei, Esther, agora esquece tudo que você viu. Esther, como ela tava ali naquele momento dela, ela não participou junto com todo mundo. E então, como ela, quando ali abriu os olhos, estava muito com medo, eu falei, Esther, agora nós vamos comer esses docinhos. Receba o Pai. Ela comeu o primeiro docinho, o Filho e o Espírito Santo. E nesse momento ela começou a rir, ela entrou numa unção de alegria. E ela começou a olhar para o céu, ela falou, tia, tô vendo anjos. Eu falei, olha, Esther, nós vamos ver os anjos que eu falei com você. E aí a gente começou a ver, e eu vi o mesmo que ela viu, porque nós descrevemos o que a gente estava vendo, né, uma para outra. E a gente começou ali, a gente se abraçou e começou a entrar numa unção de alegria muito grande. E a Esther, quem estava do lado foi tomado juntamente. Tinha uma garota do lado, agora eu não me lembro o nome dela, e ela segurou na minha mão. Era Esther também? Ela segurou na minha mão também, e a gente ficou ali tudo encolhidinha juntas, olhando para o céu e vendo eles brincando, porque eles iam rodando, assim, era algo muito... Era sobrenatural, não tem como explicar. E da porta de diamante eu não vi a porta, eu vi uma fresta que se abriu no céu e veio uma luz muito forte mesmo, um cristalino, muito como se eu visse somente a luz que estava passando por entre a porta. E eu vi essa luz, e o interessante é que o céu estava todo fechado. E depois, conforme todas essas coisas foram acontecendo, nós olhávamos para o céu e ele estava todo estrelado, cheio de estrelas no céu. As crianças que estavam na nossa direita, na nossa esquerda, elas viam tudo o que estava acontecendo e elas queriam colocar a mão na Esther para conseguir ver as mesmas coisas também. E então ali, as que estavam do nosso lado, e depois vieram também o tio Cássio e uma outra tia, que agora a tia Bruna, eles deram as mãos também ali, todos estavam muito sedentos para poder ver aquilo que a gente estava vendo. E foi muito engraçado, foi era uma mistura assim de sentimentos, não tem como explicar. Era sobrenatural. O que a gente sentiu ali não vai ser este vídeo, não vai ser algo que eu escrevi no meu relatório. Só quem viveu não tem como explicar. Não existe sentimentos ou alguma coisa aqui no mundo onde a gente vive que seja paralelo, que seja igual. Não tem como explicar. É só quem viveu mesmo.
Por favor, como pastor dela, conta para nós algo do que você agora, na sua ótica, realmente aconteceu. Nós tivemos uma experiência no acampamento, que nós clamamos durante algumas semanas para que Atos 2, o Pentecostes, realmente acontecesse. E tem uma passagem que a gente falou com todas as crianças, vírgula, de repente, vírgula. Pode acontecer qualquer coisa com vocês. E não só Esther, mas nós tivemos uma série de testemunhos de crianças tocando na mão do Espírito Santo, a Esther sendo arrebatada dessa forma maravilhosa, crianças vendo o céu aberto, vendo sinais no céu, vendo harpas no céu. Então nós estamos vendo que realmente o avivamento, a Esther, ela rompeu algo no ministério infantil, porque nós sabemos que as crianças estão vendo coisas maravilhosas, através das crianças os lares estão sendo tocados, nós estamos vendo que através de crianças os pais estão se convertendo, os pais querem conhecer mais desse Deus que tem feito na vida das crianças e transformado, porque não é uma experiência única, exclusiva e só para ela. Transforma, os lares são transformados, os pais são transformados, os irmãos estão se amando mais. Nós estamos vendo famílias restauradas por essas ações que o Espírito Santo tem trazido no nosso meio. Amém, porque o Espírito Santo se move tanto no meio das crianças como nos adultos. Ele não fica no culto só nos adultos. Lembra de alguma coisa para acrescentar nessa experiência que ela teve no dia, assim, alguma coisa? No dia, nós começamos como uma equipe de coordenação do ministério, nós tínhamos uma regra, nós estipulamos, não que a gente dê o parâmetro para o Espírito Santo, mas a gente coloca como que vai ser, onde as crianças irão sentar, como que vai se acender a fogueira e tudo mais. O culto da fogueira é algo maravilhoso para eles se entregarem. E nesse momento, já estava quase o cenário tudo pronto. E eu fui levado para do lado da fogueira junto com 6 líderes e nós ficamos intercedendo e o Espírito Santo falou: não vai ser do jeito que vocês mandaram, vai ser de outro jeito. Muda todas as cadeiras de posição, muda a fogueira de posição, não será da forma que você colocou, coloca um louvor do lado da fogueira e nós iremos fazer algo novo. Aí ele falou: chame todos os líderes que estiverem fora da ministração, porque dentro do culto estava tendo uma ministração, a fogueira nem tinha começado. E aí todos os líderes que não estavam trabalhando chamava para fazer intercessão. A coisa foi maravilhosa. Quando as crianças botaram o pé, elas começaram a sentar e todas uma do ladinho da outra. Quando a última sentou, a Esther recebeu o Espírito Santo antes mesmo da gente começar. E veio um uivado, veio um grito. E esse grito foi a coisa mais intensa. Eu não tinha escutado um tom tão alto de um uivado. A pastora Adriana... Era o uivado da Esther. Da Esther. Ela gritava, era um choro. Eu não via lágrimas no começo, mas era um choro que eu tenho certeza que ela viu algo tão assim maravilhoso, ou até tão terrível. Macabro. Mas ela viu o choro foi. E aí a pastora Adriana, nesse momento, ela foi ao lado dela, junto com algumas líderes, para saber o que estava acontecendo. E quando eu cheguei perto, que já estava sendo ministrada, que ela foi pro colo da pastora, a pastora falou assim: ela está sendo gerada, ela está nascendo novamente. E o que eu vejo era: aonde tinha morte agora tem vida. E a pastora Adriana não sabia do que estava acontecendo na vida da Esther. E nesse momento, quando eu fui perto, alguém falou assim: corre e só verifica se está tudo bem. Alguns líderes que trabalham com a gente no ministério, eu chegando perto da Esther, eu falei assim: não é demônio. Tem somente Deus na parada, não é demônio que está tocando nela. Ela pode ter experiências, mas não é demônio. E aí começou tudo aquilo que ela já falou para nós. Foi algo as crianças parece que foram contagiadas, choravam, profetizavam. Crianças viram da fogueira Espírito Santo varrendo aquele lugar. Nós tivemos uma experiência de uma menina que fala outro idioma, que é de Libras, né? Que ela fala um outro idioma, a gente aprendeu que ela não é surda, ela fala outro idioma. E eu fui ministrar essa menina, eu tive uma experiência assim, eu só impus as mãos sobre ela. E eu comecei a questionar se realmente ela estava recebendo aquela ministração. E naquele momento eu olhei para ela
E na minha cabeça, pelo Espírito, eu falei: se você estiver recebendo, vire as suas mãos. E ela virou as mãos. Quando eu vi aquilo, eu falei: obrigado, Jesus, porque não é pelo nosso falar, é o Espírito Santo que vai para dentro do coração dessa criança e ministra. Ela virou as mãos e ela quebrantou. Eu não sei falar em Libras, mas eu sei em espírito falar com ela. Ela estava entendendo tudo. E ela balançava a cabeça e concordava com as frases que eu falava para ela. Essa menina, ela tem vindo na igreja e ela tem falado para os líderes que daqui ela não sai. Ela não tem outra experiência tão forte com o Espírito Santo como foi naquele dia. Então foi uma dezena de pessoas. Uma criança de 7 anos, ela olhou e falou assim, o Espírito Santo falou assim: sou eu, filha? Aí ela olhou: não, é minha cabeça. Eu vou te dar a mão, você vai me apertar. E a criança recebeu um aperto de mão do Espírito Santo, falou: quer que eu te levante? Eu te levanto. Então, fisicamente ela sentiu. E ela falou assim: pastor, eu não vi, eu não senti apenas, eu vi o amassado da minha mão. Que lindo. Ela tem 7 anos. 7 anos, e a menina teve uma experiência dela. Todos os líderes receberam fortemente o Espírito Santo. Foi algo tremendo para todas as idades. Deixa seu like, deixa seu comentário, o que você achou desse vídeo e se inscreva no canal, demorou? Tamo junto.